Olá! Hoje nós vamos concluir o estudo do quadro natural do Brasil. Nós vamos desenvolver mais um tópico de geografia do Brasil. Vamos conhecer os climas do nosso país e vamos concluir com o estudo dos domínios morfoclimáticos. Para iniciar o estudo dos climas do Brasil, precisamos antes conhecer os elementos e os fatores do clima. Vamos observar o nosso primeiro quadro. Os elementos do clima: a temperatura, que é muito importante, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade do ar e as precipitações. Essas precipitações podem incluir não só a chuva, mas você tem que se lembrar também da queda de neve, do granizo. É muito importante também lembrar das massas de ar. São porções da atmosfera que reúnem determinadas condições de temperatura, de pressão e de umidade. Sobre estes elementos do clima, existem alguns fatores que provocam influências. Vamos conhecer através do segundo quadro estes fatores: a altitude, a latitude, continentalidade, maritimidade, as vegetações e as correntes marítimas. É muito importante você ter uma noção de como esses fatores interferem nos elementos do clima. As correntes marítimas, por exemplo. Existem correntes marítimas frias e quentes. Litorais banhados por correntes marítimas quentes vão sofrer uma influência no sentido do aumento da temperatura e do índice de chuvas. Litorais banhados por correntes oceânicas frias, como o norte do Chile e sul do Peru, vão sofrer uma atuação, um efeito oposto. A corrente marítima fria vai provocar até a formação de desertos nesses litorais, diminuindo a umidade atmosférica. Veja bem, não é só o clima que interfere na vegetação. A vegetação também causa influência sobre o clima. Por exemplo, através da transpiração das plantas, fornecendo umidade para a atmosfera. Ou, dependendo do porte da vegetação, da sua densidade, pode haver uma influência na circulação dos ventos na superfície. A maritimidade é um fator climático que atua próximo a grandes massas de água, por exemplo, próximo ao litoral. Torna a atmosfera mais úmida, e essa atmosfera mais úmida vai permitir com que a amplitude térmica seja menor. O clima vai se tornar mais moderado. Em contraposição, no interior do continente, atua o fator continentalidade. A atmosfera é mais seca, e com isso, a amplitude térmica é maior. A latitude, distância em relação ao Equador, causa uma influência especial sobre a temperatura, por exemplo. Longe do Equador, a temperatura é menor. Próximo do Equador, devido à incidência mais direta dos raios solares, a temperatura é maior. E o relevo, através da altitude. Quando subimos no relevo, percebemos uma queda da temperatura. Nos locais mais baixos do relevo, a temperatura é maior. Importante também lembrarmos então das massas de ar, porções da atmosfera, como eu disse, com determinadas condições de pressão, temperatura e umidade. Essas massas de ar se movimentam, elas se deslocam. Elas se deslocam das áreas de alta para baixa pressão. Vamos conhecer através do mapa do Brasil as massas de ar que atuam em nosso território. Observem. A primeira massa de ar que vamos destacar, importantíssima, é a massa polar atlântica, que entra pelo sul no nosso território. Ela segue um caminho pelo sul, sudeste, chegando ao litoral nordestino, ou então entra pelo interior do Brasil, passando pelo centro-oeste e chegando à região norte. Essa massa polar é causadora das chuvas frontais, da friagem na Amazônia e da queda de geadas e até mesmo a queda de neve na região sul durante o inverno. A massa tropical atlântica se aproxima pelo leste, atua junto ao litoral, é quente e úmida, provoca chuvas. A massa tropical continental, formada na depressão do Chaco, no Paraguai, entra no Brasil pelo oeste, atuando sobre o centro-oeste brasileiro. É quente e seca, contribui para o inverno seco nessa região. A massa equatorial atlântica se aproxima pelo nordeste e vai atuar na faixa litorânea do nordeste e do norte. É quente e úmida, também provocadora de chuvas. E a massa equatorial continental, quente e úmida, que durante o verão se expande muito, atuando sobre grande parte do território brasileiro.
Essa massa equatorial continental provoca as fortes chuvas de trovoada durante o verão. Parte substancial das chuvas que ocorrem no estado de São Paulo, por exemplo, é de umidade que vem da Amazônia, através do deslocamento dessa massa de ar. Além desses fatores climáticos que nós já vimos da atuação das massas de ar, existem alguns outros fatores, periódicos ou não, que podem causar influências sobre o clima. Vamos analisar essa questão que preparamos. O fenômeno El Niño modifica o comportamento climático no Brasil? Sim, modifica. Esse fenômeno El Niño tem origem no aquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico, na região equatorial, perto do Equador. Ele provoca a entrada de uma massa de ar quente na América do Sul. Essa massa de ar quente impede o deslocamento da massa polar atlântica, que fica restrita à porção meridional do país. Nessa área, nós vamos ter chuvas mais contínuas e prolongadas. Por outro lado, durante o fenômeno do El Niño, o Nordeste e a Amazônia ficam submetidos a uma seca mais prolongada. Bom, agora nós já temos condições de conhecer os climas do Brasil. Nós vamos conhecer o mapa que apresenta esses tipos de clima, um a um. Vamos ao primeiro. O clima equatorial, que domina especialmente a região norte. Esse clima equatorial é quente e úmido o ano inteiro. Ele apresenta uma reduzida amplitude térmica e o índice de chuvas é elevado, chove quase todos os dias. Segundo tipo de clima, observando o mapa, o clima tropical predominante no país. Esse clima tropical, estendendo-se pelo centro-oeste, parte da região norte, nordeste e sudeste, é um clima também quente o ano inteiro, mas ele apresenta duas estações muito bem definidas. O verão, bastante chuvoso, e o inverno, seco. Agora, o terceiro tipo de clima no mapa, o clima semiárido, no sertão nordestino. Esse clima, ele apresenta a maior média de temperatura do país. É um clima quente. O índice de chuvas é que é reduzido, e as chuvas são mal distribuídas nessa região. Concentram-se no período de fevereiro a maio. Mais um